Pessoal, deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar a aula aqui, né, como de praxe, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá, do cenário digital. E aí depois, deixa eu ver, eu não compartilhei o áudio. Aí depois a gente volta à nossa programação. Vou dar alguns avisos, tá? Agora sim, inclui o som. Depois a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, vamos dar início aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que aí já fica mais fácil. Bom, pessoal, é, lembrando que ainda estou lançando o FO, tá? Da UC anterior aqui, ó. Ela finalizou o dia, né? Foi dia 11/6. Só que, como vocês têm, se não me falha a memória, que são 21 momentos presenciais, tá? E daí eu só postei. Eu postei mais, tá? Ah, não, foi 16 que tinha disponível, tá? Postei 16 momentos presenciais, ainda falta, né, do 17 ao 21, tá bom? Aí talvez na UC anterior vocês olhem aí, né? Vocês não têm a nota do presencial completa, é por isso, tá? Ainda lembrando que ainda tem alguns alunos que ainda não enviaram as atividades, tá bom? Eu tô aguardando lá, tô fechando. Agora vamos iniciar nessa UC aqui. E essa UC, ela é muito rápida. Eu precisaria, assim, de pelo menos 3 aulas, que o questionário eu consigo falar hoje, né? Eu consigo fazer análise do questionário, mas eu precisaria, ao no mínimo, 3 aulas, porque aí na próxima aula eu falaria da atividade um e na terceira eu analisaria a 2.1 e a 2.2, tá? Uhum. Só que nós só temos 2 aulas aqui pelo cronograma, né? Previsto, né? A de hoje, né? Que eu tô gravando agora, é da próxima semana aqui. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei já uma aula extra para quando der na próxima semana, né? Dia 24 aí, a gente faça. No dia 24 eu já vou, no máximo no outro dia, eu já posto essa aula aqui, a extra, junto com a aula do dia 24, tá bom? Porque aí fica, dá para eu falar né, de todos os pontos aqui que são necessários em segurança e eletricidade. Então, eu já vinha prevendo essa pouca quantidade aqui de aulas, né? Eu já havia iniciado, né, lá a instalação predial, falando do prontuário das instalações elétricas. Então, vocês já estão cientes, né, o que que é o prontuário,
né? Prontuário é projeto, só relembrando aqui, são os projetos, as anotações, no caso, se for um engenheiro, né? Anotações de responsabilidade técnica, se for um eletrotécnico, chama RRT, né? Registro de Responsabilidade Técnica, que é o documento que comprova que um profissional, né, no RRT, comprova que um eletrotécnico, na RT, comprova que o engenheiro, ele se responsabilizou pelo quê? Aí depende, né? Se ele assinou do projeto, se ele assinou da execução, ele pode assinar dos dois, né? Projeto e execução, mas você pode se responsabilizar pela execução de um projeto que o cliente já tem, né? Então tem essa vantagem aí, né? Então, treinamento, toda a documentação, por exemplo, laudo das condições das instalações elétricas para o bombeiro lá, dependendo do tipo de empresa. Se a empresa tem uma subestação maior do que 75 kVA, né, que seria de 112,5, ele tem a obrigação de criar e manter atualizado o laudo, tá? Mas não quer dizer que não tem que ter projeto. Muita gente acha, né, quando escuta, não precisa ter o prontuário das instalações elétricas. Ah, então quer dizer que não precisa ter projeto, quer dizer que não precisa nada. Calma lá, né? Precisa sim, só que o Ministério do Trabalho e Emprego, né, o AFT, né, que é o Agente Fiscalizador do Trabalho, ele não vai chegar a fazer ele pode até fiscalizar, mas como, por exemplo, o transformador é de 75 kVA, muitas exigências ele não vai observar, tá? Mas assim, leis, questões trabalhistas, né? Por exemplo, se não fornecer EPI, EPC, aí mesmo tendo uma carga abaixo de 75, se for empresa, daí o Ministério do Trabalho e Emprego autua, né? Porque você está mantendo, né, funcionários irregulares aí. Por exemplo, você tem que se certificar que esse funcionário realmente ele é quem diz ser, ou seja, se ele é eletrotécnico mesmo, se ele é engenheiro, tá? Porque qualquer pessoa pode chegar e falar: "Ah, não, eu sou técnico, eu sou engenheiro. Mas cadê a comprovação?" Você vai apresentar a carteirinha do seu conselho, ela comprova duas coisas: que você tem a formação que você diz ter, né? Ou eletrotécnico, ou engenharia elétrica, e comprova que você tem o registro no seu conselho de classe, né? No caso, o CFT que eu mostrei lá em instalação, tá? Então, basicamente, como que você vai procurar a norma, né? No caso aqui de segurança e eletricidade, você vai vir aqui no Google, né? E vai colocar aqui, ó, MTE, que é a sigla, né? Ministério do Trabalho e Emprego, normas regulamentadoras, tá? Daí vai aparecer, .gov, né? Você coloca aqui, tem aqui o rol de normas regulamentadoras do trabalho, tá? Tem da NR1 até a NR38. Basicamente, cada norma aqui está relacionado, né? Eu não sei se eu comentei, já, eu acredito que nós tivemos muitas aulas aí de instalação predial. Toda ocupação, quando eu falo ocupação, seja de eletricista que tem um curso de capacitação, seja o eletrotécnico que é registrado, né, tem conselho e é registrado no Ministério da Educação, né, tem que ter uma instituição de ensino sério, que tem que ter todas as exigências, né, seja o de engenharia elétrica, por exemplo, tem que o curso ser ministrado por uma instituição de ensino, igual aqui é o Senai, né? E que tenha homologado ali, né? A autorização, ela tem um PPP. Sabe o que é um PPP? É um plano político-pedagógico do curso, falando todo, por exemplo, o plano político-pedagógico do eletrotécnico aqui do Senai, ele tem 16 disciplinas. Tem alguns locais, por exemplo, em Pernambuco,
que tem uma UC a mais, que é de empreendedorismo, mas isso é uma particularidade lá das unidades lá de Pernambuco, né? Mas assim, o plano político-pedagógico ele tem 16 disciplinas que vão fazer ali a formação, né? Se você ser aprovado em cada uma delas, você vai adquirir a qualificação, né? O jargão do próprio Ministério do Trabalho e Emprego e também lá do MEC, né? É qualificação, né? Quando diz que você é qualificado, né? É mais do que vamos dizer assim, a etimologia da palavra, né? Quando fala que você é qualificado, quer dizer que você tem uma formação ou técnica, tá? Ou superior, tá? Quando fala qualificação, já, né, subentende-se que tem isso. Quando fala capacitação, né, para o linguajar do CREA, o linguajar do Conselho Federal dos Técnicos, uma capacitação seria o que o MEC chama de curso livre, né? É um curso que provavelmente é exigência, né? Você, obviamente, saber ler e escrever, né? Na língua materna aí onde o curso é ofertado aí, né? E não tem uma exigência de uma formação igual, por exemplo, igual o curso de engenharia, que você tem que ter o segundo grau completo e você fazer lá aquela prova lá acho que é SISU, se eu não me engano, né? E ter uma nota lá, né? É do mesmo jeito, o eletrotécnico, você tem que ter o segundo grau completo para você ter pré-requisito para fazer o curso técnico, tá? O curso técnico superior tem esse pré-requisito, segundo grau completo, e você tem que ser aprovado, né, ali na prova ali para você brigar pelas vagas ali, tá? E aí a habilitação técnica, ela já fala, olha, se você tem habilitação técnica, quer dizer que você ou é um técnico, né, um técnico industrial, igual nós vimos lá na Resolução 74 lá do CFT, né? Se eu não me engano, o do lá do CREA é artigo, pelo menos o meu é mais antigo, né? Que eu tenho formação mais antiga aí. Se eu não me engano, é o artigo 278, não, é a lei 278 de 1970 alguma coisa, artigos 8 e 9, que é a ocupação do engenheiro eletricista, tá? Mas aí ao longo do tempo, depois que eu me formei, eles mudaram, tá? Mas a minha ainda essa é 218 lá, tá? Então, professor, quer dizer que toda ocupação, seja ela uma qualificação, seja ela um curso livre, né, que é uma capacitação, seja ela um curso superior, né, um técnico aí, existe um código lá no Ministério do Trabalho e Emprego, é o CBO, tá? Deixa eu abrir uma outra aba aqui da internet. É o CBO, CBO-MTE, é o Código Brasileiro de Ocupações, né? Então, esse Código Brasileiro de Ocupações, toda e qualquer ocupação, seja ela proveniente de capacitação, qualificação, né? E aqui tem a habilitação técnica, né? Tem conselho próprio aí, né? Conselho Federal, você tem um número relacionado, né? Tem o CBO do eletrotécnico, tem o CBO do engenheiro eletricista, tem o CBO do eletricista predial e por aí vai, tá? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, na hora que você assina o contrato lá, aparece lá a sua ocupação e tudo que você faz, né, dentro dessa ocupação aqui, tá? Beleza, professor, entendi. Daí, deixa eu... Entendi, professor.
Vamos começar. Ah, deixa eu voltar aqui. Beleza. Mas nessa disciplina aqui, nós não vamos estudar todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós vamos estudar a específica aqui, que é da área da elétrica, a de número 10, a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, tá? Todo e qualquer serviço que tenha o risco, né, inclusive o risco de, né, que a eletricidade provoca aí, né, que é o risco de eletrocução, choque elétrico, ele é classificado pela NR16 como uma atividade periculosa, né? Existem riscos, né, que são classificados como atividades, tem atividades insalubres, ou seja, é o nome chique para dizer que não é saudável, e tem atividades perigosas, né? Por exemplo, você mexer com explosivo é uma atividade perigosa, você mexer com radiação também é perigoso. Você mexer com eletricidade é perigosa. E, em função disso, você recebe uma monetização, né? Um adicional por se expor a esses riscos periculosos. Porque o periculoso, caso ocorra um acidente, na melhor das hipóteses, né? Você vai ter queimadura, tal, e na pior das hipóteses, você pode, né, como diz um colega nosso aqui, visitar Deus mais cedo, tá? Então a perigosa, né, a periculosa, ela não é brincadeira. Se ocorrer um acidente, pode ser que você não saia vivo, tá? Já insalubre, não. Se ocorrer um acidente, né? E melhor dizendo, se ocorrer, por exemplo, você trabalha num ambiente muito ruidoso. Se você não toma medidas, né? Por exemplo, você trabalha aí numa fábrica e você mexe com a empilhadeira, né? A empilhadeira para carregar engradados no caminhão, lá na parte da logística. A empilhadeira, ela tem um sinal sonoro, né? Semelhante a caminhão, carro pesado aí, né? Caminhão, ônibus. Quando o caminhão e o ônibus dá ré, ele aparece aquele barulho, né? Só que a empilhadeira, esse barulho ele é um sinal de segurança, né? Ela tem uma sirene, né? Uma luz estroboscópica ali, tem também esse barulho que é para na fábrica você já identificar que tem uma empilhadeira operando e você tem que tomar cuidado, tá? E aí, se você trabalha o dia inteiro numa empilhadeira, você vai ficar ouvindo aquele barulho intermitente, né? E se ele for acima de 85 decibéis, né? Você vai ter o quê? Uma redução da sua acuidade auditiva, tá? Então você tem que utilizar medidas que diminuem essa insalubridade. No caso, por exemplo, medidas para diminuir essa insalubridade é você usar protetor auricular, que ele atenua ruído. Você utilizar, por exemplo, abafador, que ele é semelhante a esse headphone que eu estou usando aqui para dar aula, né? Ele atenua o ruído, tá? Então, essas medidas são para que você, durante o pacto laboral, ou seja, durante o serviço, você não atenue essa perda auditiva que, quando no ambiente ruidoso, ela acontece, tá? Aí, quando você participa de um ambiente ruidoso, insalubre, né, ou qualquer outro tipo de ambiente, você não utiliza equipamento de proteção individual, você corre o risco, né, de ter uma doença ocupacional. O que que é uma doença ocupacional? É uma doença que ela ocorre em função da exposição a agentes insalubres, né? O ruído, poeiras, radiações não ionizantes. Então, existe uma gama de agentes insalubres
que você, né, tem que tomar medidas, né, utilizar equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva para atenuar esses riscos, ok? Entendi, professor. Agora, vamos analisar o nosso questionário aqui, né? Eu até já vou abrir aqui a NR10. Eu já havia aberto ela lá, já prevendo que ia ter poucas aulas, né? Eu vi que só tinha duas. Eu falei, deixa eu aproveitar que instalação predial tem muita aula e já vou começar a falar do prontuário. Como eu já falei, então a gente não precisa falar dele aqui. Mas assim, uma norma do trabalho, ela tem um número, né? No caso, a de segurança é a 10, tá? Ela, em 1978, foi aprovada, né? Foi publicada por essa portaria e em 6 de 7 de 1978, ela foi publicada no. Esse DOU é Diário Oficial da União. Então, a partir, se não me falha a memória RAM, a partir dessa publicação, essa norma, né, que era bem menor na época, passa a valer. Com o decorrer do tempo aí, ó, você viu que depois de 78, só em 83 que ela atualizou. Depois esse 04 é 2004. Depois ela atualizou em 2016 e a última atualização foi em 2019, tá? Então, todo o ponto aqui, né, da norma aqui, por exemplo, objetivo e campo de aplicação, né? O objetivo dela são estabelecer condições e requisitos mínimos. O objetivo é o quê? A implementação de medidas de controle, igual o uso de EPI, uso de EPC, ó, sistemas preventivos, que é o uso de equipamento de proteção coletiva, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que trabalham, né? Que direta ou indiretamente, ou seja, um eletricista trabalha diretamente. Indiretamente, um profissional que trabalha instalando redes móveis, né, rede telefônica, né, também hoje em dia tem rede TV a cabo, né, essa rede ela é compartilhada, ela fica abaixo da baixa tensão lá no poste. Então ele trabalha próximo à rede elétrica. Então esse profissional ele trabalha indiretamente próximo e ele tem que tomar cuidado, tá? Ele acessa a rede, apesar de ser de baixa tensão, a baixa tensão e a média tensão ela tem risco, tá? Não diminui. Interajam em instalações elétricas e serviço de eletricidade. Então, são condições mínimas. O prontuário da instalação elétrica, todos os itens dele que a gente já analisou na UC passada, são condições mínimas, né, de segurança para que ele seja, né, para que o trabalho seja seguro. Então, ela se aplica a tudo, ó, as fases de criar energia, né, gerar energia, transmitir energia, distribuir, que é a rede de distribuição elétrica, né, o 3.8 e a baixa tensão. Consumo, o consumidor também, né? Se ele utiliza a rede elétrica, também tem risco. Incluindo as etapas de projeto, né? Não é porque se eu fizer um projeto eu não vou tomar choque, é que eu não tenho que me responsabilizar. Tenho sim, que se eu colocar errado lá uma configuração do projeto, quem vai montar geralmente é um eletricista, ele pode se acidentar, né? E o cliente também. Então eu tenho que ser responsável, né? Tem que aplicar todos esses itens de segurança no projeto, na construção, na montagem, operação, que é ligar, desligar, né? Manutenção, depois de ligar, desligado e feito o aterramento temporário, faz manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades observando as normas técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes, né? E, por exemplo, a NBR 5410, tá? Essa é a referência, uma das referências que ele coloca aqui, ó. Se ele fala que eu tenho que observar a norma técnica, né, NBR,
É uma norma técnica, apesar de ser Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional, ela foi aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, na verdade, a NR10 é que homologa, né, a NBR 5410, a 5419, que é de SPDA. Quer dizer, professor, que toda norma técnica relacionada à elétrica e quem regula aqui é a NR10. Ela é que bate o martelo e fala, olha, as NBS, por exemplo, você, futuro eletrotécnico, futuro engenheiro, tem que seguir porque é uma norma, né, técnica que se vale do método científico, né? Agora, todos têm que seguir por quê? Porque ela é referenciada através desse texto aqui, ó. Observando as normas técnicas oficiais, a NBR é uma norma técnica oficial pelos órgãos competentes, no caso a ABNT, né? E na ausência ou omissão dessas, as normas internacionais, né? Vamos supor que não tivesse uma norma internacional para baixa tensão, igual a NBR 5410, eu teria que pegar uma norma internacional e utilizar ela como referência técnica, tá bom? Beleza, vamos em frente aqui. Agora vamos para o último. Vamos lá para questionário aqui, né? Vamos analisar ele, aproveitar essa primeira aula aqui, que aí na próxima aula eu ponho aula extra. São, se não me falha a memória, 10 questões aqui, ó. Lembrando que o questionário aqui, ó, essa aqui é para não tirar zero, né? Tá de brinks, né? Qual a norma que regulamenta a segurança e eletricidade? Acabamos de ver aqui, a NR10, tá? E lembrando, olha, não quer dizer que a minha resposta tá na letra D quando você abrir aí é aleatório, tá? Às vezes você vai abrir aqui e o NR10 está na letra A, tá? Então se atenha ao conhecimento, à ideia que eu estou passando aqui, não, né, ao item, tá? O que significa EPI? Lembra que eu comentei agora há pouco aqui, né? O EPI é a NR6 aqui, ó, equipamentos de proteção individual, tá? Então, o EPI significa, ó, equipamentos de proteção individual homologado pela NR6, tá? O 3 aqui, o que significa EPC? Ainda dentro da NR6, ela fala, né, da aplicação de sistemas coletivos de segurança, que são chamados de é, equipamentos de proteção coletiva, tá? Não é proteção civil igual tá aqui, não. Equipamento de proteção coletiva, tá? Homologado, né? Apesar da NR6 falar só sobre EPI, mas lá tem, inclusive em outras NRs, né? Tem os itens falando de medidas coletivas de proteção, tá? Inclusive, na própria, que eu comentei lá na UC passada, né? O prontuário das instalações elétricas. Ó, o 4 aqui, ó. Antes de realizar qualquer serviço, isso aqui a gente viu lá na UC anterior, quando eu estava falando de prontuário das instalações elétricas. Antes de realizar qualquer serviço próximo, né, a uma instalação elétrica, né? Primeiro é necessário constatar o quê? Ó, se não se faz necessário constatar nada, lógico que é necessário. Se o alicate que possui é isolado, também, né? Mas não é isso o principal. Que possui as ferramentas necessárias, também, mas esse não é o cerne da questão. Que existe ausência de tensão. Lembra do dicas, né? Desligar, impedir, aterrar, não, constatar, né? O C do dicas é constatar, aterrar, né? No caso, aterramento temporário e sinalizar, tá? Então, você tem que ver se não tem, né? Sinal se tem ausência de tensão. Ó, tá quase acabando aqui, ó.
Os números de acidentes com eletricidade são cada vez mais assustadores, tá? O motivo pelo qual os acidentes continuam acontecendo é total descaso e desrespeito com as políticas públicas? Não necessariamente, tá? Política pública, né? Eu sou passível de respeitar ou não, mas não tem nada a ver. Falta de política pública e conscientização, tanto de política pública que tem e campanha de conscientização, mas mesmo assim acontece acidente, né? Não é esse o caso. Falta de campanhas publicitárias que informam os riscos, campanha tem, tá? E mesmo se não tivesse, toda empresa ela tem que dar o treinamento ali, como que usa o EPI, como que usa o EPC, né? Tem através lá da NR5, né, que é a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, todo ano aí, geralmente, ela promove, por exemplo, a CIPAT, né, a Semana Integrada de Prevenção e Acidentes de Trabalho. Vamos ver o último aqui. Total descaso é você não obedecer. Então, total é você desobedecer tudo e desrespeitar os procedimentos de segurança. É isso, né? Tem gente que sabe, tá careca de saber que você não pode passar o sinal vermelho. Mas aí, né, para não dizer outra palavra, o cidadão vai e descumpre. Aí acontece o acidente e depois ele reclama. Ai, por que que aconteceu o acidente? Porque você desrespeitou a regra. Existe essa regra porque você não é adivinho. Se fosse adivinho, você adivinhava o número da Mega Sena, né? Então, você não é adivinho, você não lê mentes, né? Você não sabe se tem um carro vindo no. Por isso que existe a sinalização de segurança, né? Então, você desrespeitar tudo, é óbvio que vai acontecer acidente. Então, a letra D. Quais trabalhos com a eletricidade oferecem risco? Paz, eletricidade, né? É igual quando sua mãe fala lá. Água não tem cabelo, né? Você tem que tomar cuidado. Você pode se afogar. Se você, até se você souber nadar, você pode se afogar. E eletricidade todo trabalho oferece risco. Ó. Apenas próximo a rio, não. Apenas em alta tensão. Todo trabalho que envolva é perigoso, é periculoso. Por isso que existe a NR16 que eu falei agora há pouco para vocês, né? Apenas os que são feitos em linha viva, não todo. Por isso que ela é classificada como atividade periculosa, tá? O que que é a PR, né? Lembra, eu até mostrei para vocês lá instalação, é análise preliminar de risco. Você olha, né? Olha que absurdo que é. Agência Paranaense de Risco, meu Deus do céu. É análise, né? A abreviação para parcial, não. Ministério, não. É abreviação para análise preliminar de risco. Quando você vai executar uma ordem de serviço, né, seja de manutenção, seja de montagem, você faz uma análise dos riscos, né? No caso, eletricidade, ela é periculosa, né? Então, você tem que ver se você está aportando o EPI, se esse EPI é adequado, o EPC, e se esse EPC é adequado, se você sabe os procedimentos, né, de montagem, principalmente se você for um eletricista de rede de distribuição, né? Você tem que ter o curso da NR35, que é trabalho em altura. Se for circuito subterrâneo, espaço confinado, NR33. Então, todo, né, todo serviço que você for fazer na ordem de serviço lá, né, ou permissão de trabalho, dependendo do nome, o ideal é você analisar o risco, né? Por isso que chama preliminar, antes de você se expor. Falta mais três aqui, ó. Ainda sobre a análise preliminar de risco, né? A PR é correta afirmar que seu preenchimento é somente parcial. Não, né? Imagina, você só preenche a metade e você não olha todos os riscos. Essa deve ser preenchida antes de qualquer procedimento de manutenção, até aqui está certo, vistoria ou construção, pois por meio dela o profissional poderá evitar situações de risco porque você analisa antes, né? Por isso que chama preliminar, antes de você se expor ao risco periculoso, ao risco insalubre, tá?
Então, essa daqui é a resposta. Vamos ver o outro. Antes do início de qualquer atividade, se deve primeiro ligar para o Ministério. A gente viu que não existe Ministério da PR. Então, isso aqui é balela. D, Agência Paranaense, ou isso aqui é balela. Então, antes de qualquer procedimento de trabalho, você deve fazer uma análise preliminar para saber se você está portando todos os equipamentos corretos, né, que relacionado àquele nível de tensão, né? Se é baixa tensão, é para baixa tensão, se é média, que é 13,8 ou 34,5 kV, você, né, acessa ele e por aí vai, né? Aqui, ó, qual o objetivo indispensável qual o dispositivo dispensável em uma instalação elétrica que protege contra choque, né? Ah, hum. Contra-choque é o dispositivo diferencial residual, tá? Ele protege, ainda inclusive existe esse dispositivo diferencial residual, ele é conhecido também como IDR. Aí existe o, o, o disjuntor DR, que além de proteger contra choque, ele trabalha como disjuntor, né, termomagnético, tá? Então é o dispositivo diferencial residual. Vamos fechar com chave de ouro a primeira aula aqui, ó. Conforme a norma regulamentadora, né? A NR10, lá no item 10.2.9.3, aqui, ó. É vedado o uso de adornos pessoais, né? Tá aqui. Nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Tá aqui, ó. A gente tá vendo aqui, cara crachá. Sobre essa afirmação, podemos dizer que ela está correta? Tá, ué. Ela tá aqui, tá? Então é assim, ou é a, no meu caso aqui, ou é a A ou é a D, né? Sim, pois o uso de adornos pode oferecer diversos riscos à integridade ou até mesmo ocasionar morte em alguns casos. Vamos ver o outro. Sim, desde que os adornos sejam de boa aparência, nada a ver. Um adorno pessoal, por exemplo, ó, um relógio, um cordão ali, ele pode prender, na hora que você estiver trabalhando ali, né? Pode prender no circuito, pode dar uma indução, ainda mais se for igual ao meu aqui, ó, negócio de metal, né? Ele pode dar uma indução eletromagnética, você pode tomar choque, né? Então, os adornos pessoais é para você não engarranchar ali, né, num circuito, um barramento, não dar indução eletromagnética, tá? Então, é o A. Esse, se está falando que é vedado, ou seja, proibido o uso de adornos pessoais, está falando aqui, ó, na norma, então ela está correta, tá? Ela está correta, mas o motivo correto é oferecer, né? Porque os adornos, né, oferecem risco pessoal, pode ter indução eletromagnética, ou ele pode simplesmente engarranchar na hora que você está trabalhando ali, e aí você pode ter uma eletrocução, né? Esse de boa aparência não tem nada a ver com moda, tá? As normas da segurança do trabalho, elas têm a ver com segurança pessoal, né, e também segurança coletiva, né, os EPCs, equipamentos, né, ou medidas de proteção coletiva, tá bom? Então é isso, pessoal. Tá? Aí não se esqueça, depois que você marcar tudo aqui, clica em finalizar a tarefa, aí vai aparecer uma lista aqui para vocês, igual tá carregando aqui, ó. Vai aparecer uma lista aqui, tá? Todo questionário, desde que vocês iniciaram o curso, ele funciona aqui. Aqui é porque eu não fui marcando, né? Ó, só um que eu marquei aqui. E aqui, ó, se você não marcou, você retorna a tentativa. Se marcou, enviar tudo e terminar. Pronto. Você finalizou, né? E já tem automaticamente a sua nota aí no caso do questionário. Beleza? Então é isso, pessoal. Daí, ó, não esqueça, tá? Deixa eu voltar aqui para a área de trabalho, ó, situação de aprendizagem aqui. Então, não esqueça, vamos ter a próxima aula, tá? E como eu preciso de mais aulas e nós vamos ter só duas, eu vou deixar aula, né, aula extra gravada, tá bom?
Ó, tá carregando aqui. Tá bom, pessoal? Não esqueça. Nossa, não tá acessando aqui. Peraí, galera. Tá demorando. Acho que é porque eu tô com muita coisa aberta. Olha, não esqueça, viu? Próxima aula, vamos ter a segunda, vamos analisar a atividade um. E aí eu vou deixar uma aula extra analisando essas duas atividades. Tá ok? Fechou? Então é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.